Bom, o meu trabalho é sobre o orçamento base zero. Vamos começar então pelo conceito. O orçamento base zero é o conceito de orçamento mais avançado para planejamento orçamentário, com o objetivo de redução de custos e eliminação de desperdícios. Busca o planejamento antecipado para identificar as atividades e tarefas indispensáveis ao funcionamento da organização, ao mesmo tempo em que identifica as atividades, tarefas e processos que podem ser reduzidos ou eliminados. O orçamento base zero fornece à direção da empresa elementos importantíssimos para a continuidade da organização. Aqui eu trouxe 5 exemplos, que são as informações detalhadas relativas ao dinheiro necessário para se realizar os fins desejados, excessos e duplicidade de esforços entre os departamentos, também mostra quais as quantias necessárias para os programas, especifica prioridades dentro dos departamentos e permite a determinação por uma auditoria de desempenho de se cada atividade ou operação teve o desempenho prometido. O processo do orçamento base zero faz com que todas as funções e atividades da empresa sejam analisadas detalhadamente. Analisa as atividades de cada atividade para atingir o resultado final desejado e identifica opções entre realização parcial ou total das metas estabelecidas, e os custos a ela associados. O orçamento base zero é um processo decisório, Os administradores dos níveis mais altos têm que tomar decisões relativas aos níveis de faturamento e a outros pressupostos do planejamento a serem admitidos por suas organizações durante todo o ciclo do orçamento. Os administradores têm que decidir quais as atividades e funções que servirão de base para o preparo de seus pacotes. Eles também devem identificar e avaliar alternativas e decidir quanto ao melhor método e quanto a vários níveis alternativos de esforço. Decidir quanto a indicadores significativos de carga de trabalho e a medidas de eficácia, e depois avaliar seu desempenho com base naquelas medidas. Eles também têm que decidir quanto à importância relativa de cada pacote. O orçamento base zero exige a participação de administradores de todos os níveis de cada organização. O processo foi esquematizado dessa maneira porque esses administradores dos níveis operacionais mais baixos são os que realmente gastam o dinheiro para a prestação dos serviços. São os especialistas em suas atividades e também porque é necessário que eles familiarizem com os processos de planejamento e de orçamento e que sejam responsáveis pela avaliação de sua própria eficácia de custo. O fator que pode efetivamente impedir a implantação do orçamento base zero é a falta de apoio da direção. Isso porque os administradores experimentam toda sorte de temores e de problemas de implantação antes de perceberem os benefícios. Os problemas citados são os administradores ficam quase sempre apreensivos com qualquer processo que obriga a decisão, tomada de decisão e também que exige exame detalhado de suas funções e exame este que pode ser visto por todos. A administração e a comunicação do processo de orçamento base zero pode transformar-se em problemas críticos pelo fato de um número maior de administradores passar a envolver-se com o processo em quase todos os procedimentos de orçamento e de planejamento e desses problemas serem agravados nas grandes organizações. Geralmente não existem premissas formalizadas de política e de planejamento e as que existem são quase sempre inadequadas ou não são corretamente comunicadas aos administradores dos níveis mais baixos, que prepararão os pacotes de decisão. Outro problema também é o tempo necessário no primeiro ano, ele pode ser maior do que o tempo gasto no planejamento e no orçamento do ano anterior, elaborados por outros processos. Os benefícios são melhores planos e orçamentos, benefícios posteriores, e desenvolvimento da equipe administrativa. Em quase todas as organizações, os benefícios identificados podem ser logo conseguidos e os problemas podem ser efetivamente minimizados para que mesmo no primeiro ano o processo decisório, que é às vezes penoso, ele prova cabalmente que o esforço vale a pena. Então, as considerações sobre o orçamento base zero, que não se pode esperar que essa metodologia de orçamento resolva todos os problemas da administração, o que só pode ser feito pela própria administração. Mas o que o orçamento base zero pode fazer é servir de instrumento de identificação
e avaliação eficiente das atividades e dos problemas a elas relacionados, para que a administração possa tomar decisões, tomar medidas para resolver estes problemas e alocar e utilizar efetivamente os recursos da organização. Então, assim eu finalizo a minha apresentação sobre o Orçamento Base Zero. Até mais!